Quem fala é Thiago. Vamos falar um pouquinho hoje à noite, então, dessa parte de... Aqui o Gustavo fez uma introdução aí sobre os componentes básicos, a arquitetura, que está por trás aí de um sistema que vai gerar um modelo de machine learning para fazer uma, uma predição, né, ali, que ele vai fazer no final um hands-on com vocês, tá? End-to-end, ali, desde a criação da arquitetura básica até a predição do modelo. Então, aqui vai ter essa parte que a gente vai falar aqui rápido, tá? Assim, não é nem exaustiva, são realmente os conceitos básicos por trás de machine learning para a gente entender qual que é o papel de cada componente ou a necessidade dos componentes dentro dessa arquitetura, tá? Então, cada um dos usuários que o Gustavo falou ali, eles compõem um pedaço de todo o ciclo, né, de um modelo de machine learning, que a gente diria, data science, mas mais para machine learning, tá? Então, primeiramente, como que funciona, né? A gente poderia, talvez, criar um modelo de machine learning em 3 grandes etapas, tá? Então, a gente tem uma parte de treino, que, na verdade, é uma parte de ensino, tá? Do learning mesmo do modelo, que a gente vai testar várias coisas e vai ensinar para ele, dar para ele o conhecimento, os padrões que a gente quer que ele descubra. Uma vez que esse modelo, ele está ele tá aí fazendo, a gente tenha validado, a gente tenha usado métricas para dizer, tá bom, a gente então vai consolidar esse modelo, vai colocar esse modelo, vai exportar, digamos assim, esse modelo no endpoint, e aí essa prediction a gente vai basicamente ser o quê? Vão ser consultas real-time, near real-time, em que um sistema, né, seja isso um web services ou qualquer outra forma de consulta externa, que ela vai usar basicamente esse modelo para, digamos assim, inserir dados e esse endpoint, tendo o modelo treinado, vai cuspir basicamente os dados, tá? Então, pode passar aí, Gustavo. Você quer... Gustavo, Claro, eu passo aqui. Você vai passando o que é o projeto? Passa aí. Não, já estou passando aqui já. Então, muito bem. Então, falando dentre as metodologias, né, ou basicamente dentro de toda a forma, como que a gente tem de aplicar um conceito mais moderno em desenvolvimento de um modelo de machine learning, ou desenvolvimento de um modelo estatístico para responder um problema de negócio, tá? A gente tem que sempre ter em mente que a ideia é muito mais do que simplesmente estatística, mas é entregar um resultado factível para o negócio. Então, tudo começa, a metodologia CRISP-DM, basicamente é uma metodologia que tem como core o business understanding mesmo, certo? A resposta, o valor agregado que vai responder uma pergunta, que basicamente são as dores, o que negócio precisa resolver, o que está gerando as dores, qual o impacto dessas dores no negócio, qual o impacto da solução disso, qual que é o ROI que isso vai trazer, o que está fora de escopo, etc. Uma vez que a gente entende qual é o problema que a gente quer responder, aí sim surge o início de toda a preparação para fazer o modelo, que é quais recursos e ferramentas que a gente tem disponível. Ou seja, recursos aqui, tanto recursos em cloud mesmo, técnicos em cloud, quanto recursos de pessoas, né? Então, quando a gente pensa em cloud aqui, que é o core do nosso papo de hoje, a ideia é comparar custos e benefícios, e aí entra justamente os componentes que a gente está falando. Então, quando a gente vai definir essa saída do projeto, ou seja, o final, esse business understanding o tanto cara, vejam que é um ciclo contínuo em que parte dele e retorna nele, tá? Ou seja, o problema começa com ele e ele vai consumir da resposta. Então, esse cara, a gente tem que criar um plano de projeto que vai atender esse cara com tempo de duração e estágios de semi-entrega, tá? Principalmente porque esses estágios eles vão atender aí e vão até mesmo numa questão de mostrar para o cliente ou mostrar para o usuário que vai consumir esse resultado como que ele pode ir usando o output desse modelo a favor dele. A criação de riscos, dependências, premissas para o modelo ser executado, que são várias, objetivos de cada fase e como ele vai ser avaliado, tá? Então, o business understanding aí é o coração, é a parte mais complexa nesse sentido de entregar o valor. Então, se a gente passar aqui um pouquinho, a gente vai para a fase do Data Understanding. Pode passar mais um aí. Então, o Data Understanding é justamente o quê? Bom, se eu tenho um problema, eu tenho hipóteses. Então, a fase de levantamento de hipóteses é a fase em que a gente entende o problema, traz aqui para casa, levanta hipóteses e valida com o cliente. Ou seja, a gente usa tanto da nossa expertise basicamente do que a gente já conhece de ferramenta para ver o que a gente precisa para tentar responder às dores
que foram levantadas no Business Understanding, tá? E aí sim, eu já digo, bom, se eu tenho essas hipóteses, eu preciso de dados. Quais dados eu preciso? A gente faz uma wishing list e aí fala de exploração de dados, a gente começa a avaliar esses dados, tá? Big numbers, o que tem outlier, o que tem missing, o que pode ser usado versus o que a gente gostaria de usar para adequar e ver quais respostas podem ser respondidas, tá bom? Então essa fase é bem importante. Uma vez que a gente sabe o que a gente tem em mãos, né, com a ideia do foco, vem o Data Preparation, que é justamente a etapa, talvez, essa Data Understanding, tá, pessoal? E o Data Preparation são basicamente as etapas que mais consomem tempo no processo desse de Machine Learning. Então, elas basicamente tomam em torno de 70% a 80% do tempo, tá? Porque ela consiste em entender o negócio a fundo na operação. Porque quando a gente começa a tratar os dados, fazer limpeza, transformar, dar join, fazer merge entre tabelas, a gente vê que às vezes o dado não tem qualidade, ou que o dado não está fidedigno, ou que tem problemas, ou que a gente tem que tentar ver. E aí sim a gente começa a fazer um tratamento estatístico, que é o grande ponto de como eu deleto missings, eu uso algum método de inputter de preenchimento desse método estatístico, eu coloco para todo mundo o valor default, qual que é a metodologia que eu vou usar? Isso tudo depende. E essa transformação de dados pode ser de dados categóricos, normalização, há muitos modelos que a gente vai falar, eles são sensíveis a principalmente árvores de ensemble, tá? E alguns modelos de forecast, eles são extremamente sensíveis a variâncias muito grandes, tá? E formatação de dados, de uma forma geral, que a gente tem aí, a gente pode formatar dados, a gente pode acrescentar noise com dados random, tem a parte de shuffle que entra em validação e por aí vai, tá? Então, tendo a base pronta, né, tendo o dataset ali construído, aí sim a gente entra no modelo. Na modelagem, que é duas partes, tá? Primeiro em selecionar qual a melhor forma de treinar o meu modelo, e isso tem a ver com o tipo de modelagem que eu vou fazer, se é supervisionada, se ela é supervisionada é classificatória ou ela é regressiva, e que isso, né, basicamente vai ser como que eu vou dividir os meus dados de treino do meu modelo, de ensino dele, e como eu vou testar e validar o meu modelo usando algumas técnicas, tá? E aí sim eu faço o que a gente chama de benchmark de algoritmo. O que é o benchmark de algoritmo? Para qualquer que seja a tarefa, tá, pessoal? Existe uma infinidade de algoritmos desenvolvidos aí nos últimos anos, e muitos deles até servem para coisas muito similares e muito próximas. Mas qual deles a gente deve usar? Uma boa parte, a literatura diz para a gente o que a gente deveria ir, num certo sentido, dependendo da distribuição dos dados, da qualidade dos dados. E a outra parte é realmente teste, tá? Ciência de dados ainda é muito artesanal nesse sentido. A gente precisa fazer testes para ver como que os algoritmos reagem, qual explica melhor, qual captura melhor uma informação ou outra. E isso, inclusive, é o que o pessoal usa para depois construir os modelos mais poderosos que tem, tá? Que são modelos híbridos, que nada mais é do que a combinação de dois algoritmos ou mais algoritmos para dar um output. E é dessa ideia até que surgiu o Ensemble Machine Learning. O ensemble veio do francês, que é conjunto, tá? Grupo, conjunto, e o Ensemble Machine Learning, como por exemplo o XGBoost, que é o caso que o Gustavo vai falar, é na verdade um tipo de algoritmo que roda vários testes dentro do próprio teste para poder validar e construir o melhor output, tá? E então a gente criou um modelo, aí agora a gente passa para o evaluation, que basicamente é ok, eu tenho modelo, eu tenho um tipo de modelagem, seja ela regressiva, classificatória, eu preciso de uma métrica para dizer se o meu modelo é bom ou ruim, baseado no histórico que eu conheço. Então, a gente define métricas, avalia isso e vê se esse modelo, num cenário hipotético, se esse modelo fosse aplicado, quão bom ele teria sido. Então, a gente pode pegar lá um modelo, foi treinado de 2016 até dezembro de 2019 e foi testado e validado em 2020. O ponto é, dada uma métrica, quão bom teria sido esse modelo na prática se a gente tivesse construído ele lá em dezembro e tivesse aplicado ele hoje, tá? Então, basicamente, essa é a parte de evaluation do modelo. E uma vez que esse modelo é ok, a gente avalia, beleza, de quanto em quanto tempo ele tem que ser retreinado. E aí sim, validado, ele vai para deployment, que é o quê? Basicamente, disponibilizar esse modelo em container, tá? Para processar requisições, como eu disse, e seja em batches ou em chamadas únicas e etc, tá? E aí sim, esse deploy, ele acompanha, ele é tanto a disponibilização no endpoint, quanto uma etapa de monitoramento de performance e ajuste de resultado, que depois vai virar um ciclo contínuo.
Então, essa seria a metodologia do CRISP-DM, tá? Então, aqui em outras palavras, né, em outro sketch aqui que o Gustavo está mostrando, a gente tem, então, o business problem, o frame do machine learning, o que temos, o que gostaríamos, coleta de dados, prepara esse data visualization e analysis, é o data exploratório aqui, que é o levantamento dos big numbers que a gente viu, o que a gente tem, é nesse caminho que a gente está. O feature engineering é a transformação, eu construo variáveis além do que eu tenho disponível, né? Muitas pessoas, muitos clientes me perguntam, por exemplo, quando a gente está fazendo workshop, conversando, quantas variáveis eu preciso para poder fazer um bom modelo. Essa resposta é absolutamente não respondível, no sentido que quanto mais dados bons, melhor para fazer um modelo, mas muito dado ruim não serve para nada e uma boa variável, às vezes, explica muito mais um modelo. Então, construir variáveis, a etapa de feature engineering, ela é morosa no sentido de tomar todos esses 80%, porque ela pode ser a chave para um bom modelo. Então, a gente treina esse modelo, avalia, e aí sim a gente faz o evaluation do business goal. Como eu disse, o negócio possui o core e ele vai dizer se na prática aquilo corresponderia a uma tangibilização de resultado positiva para ele ou não. E aí a gente faz uma predição, se for legal, beleza, o modelo já me responde, ele já recomenda um produto legal, o forecast também é acurado, ou se não, a gente pode voltar para duas etapas. Ou está faltando dado, ou o nosso modelo é inconclusivo porque a gente não tem dados suficientes, então a gente volta lá atrás no data collection, ou a gente volta no data visualization e vê, bom, a gente já tem todos os dados que a gente precisa, então talvez está faltando adicionar alguma visão que o modelo não está capturando de forma automatizada ali. Tá? Então, esse é o fluxo de implementação de um modelo. E aí aqui, né, claro, depois esse prediction aqui já é uma questão de deploy. E aí isso entra, claro, no monitoramento e retreinos e melhorias. Tá? Mas esse é um fluxo aqui resumido. Quando a gente fala, então, de modelo, logo que a gente não vai falar exatamente de um business case, né, um business understanding, mas de uma forma geral. O próximo passo é o quê, pessoal? É o data collection. Tá? O data collection é justamente a gente pegar todo tipo de dado. Então, a primeira coisa, talvez, quando a gente consegue, né, uma base de dados aí, que a gente nunca tenha trabalhado, a gente importa ela e quer trabalhar, a gente vê o quê? Qual que é o tipo de dado? Então, a gente pode falar de tipo de dado. A gente tem 3 tipos. Dados estruturados, tá? Que basicamente a gente pode reduzir aí de uma forma bem macro em dados aí colunares, ou eu diria que dados estruturados são dados prontos para serem trabalhados, transformados e modelados. A gente tem um dado semi-estruturado, como esse JSON, por exemplo, em que ele tem que ser parseado para ficar estruturado. E a gente tem os dados não estruturados, tá? Em que a gente pode dizer, dentre as grandes formas que existem, são os dados áudio, vídeo, scrapping de websites. São dados em que a gente tem um monte de informação, muitas delas em linguagem humana, tá? Ou linguagem de máquina, puramente, como esse exemplo do Gustavo aqui, com basicamente um código-fonte mesmo de uma parte ali de um script. Mas esse é o ponto em que tem feito técnicas como NLP e Deep Learning, tá? No caso de software Deep Learning, para tentar retirar insights. Isso tem feito ter um boom nessas esses dois grandes pilares. Por quê? Cada vez mais a gente tem dados não estruturados no mundo, pessoas falando, pessoas escrevendo texto livre, atas de reuniões, e-mails, e as pessoas não acompanham a capacidade de processar esses dados. Só que não se dá para fazer um deep learning, digamos assim, 100% de dados não estruturados. A gente precisa de alguma forma estruturar. E aí vem o desenvolvimento ótimo e técnicas como NLP para tentar extrair insights de dados não estruturados ou estruturar dados. Tá? Então, esses são os tipos de dados aqui. Hoje a gente vai Deep Learning é muito bom para trabalhar com dados não estruturados, tá? Ele consegue estruturar automaticamente com a construção de redes neurais e conexões densas, ele consegue estruturar um pouco isso de uma forma automatizada em um aspecto. Mas aí, hoje a gente vai focar nos dados estruturados, que o exemplo que o Gustavo vai fazer, e basicamente são dados colunares ali. Imagina que a gente já tem uma tabela, né, colunar com tipos de dados ali dentro que descrevem o meu problema de um setor da minha empresa. Tá? Mas esses são os tipos de dados que a gente tem. Então, um tipo de dado que a gente tem que preparar, tem vários tipos de preparação de dados, tá, pessoal? Primeiro, tipos de variáveis, tem as variáveis categóricas. Como o próprio nome diz, elas podem ser ordinais ou elas podem ter simplesmente um sentido, por exemplo, de size.
Então, eu quero descrever, eu tenho aqui um dataset que eu estou vendendo, eu estou alugando aqui um imóvel, eu preciso do size. Eu tenho large, medium e small, só que do ponto de vista estatístico, né, porque lembrem que as técnicas de machine learning, deep learning, ou qualquer, né, inteligência artificial que busca uma otimização, elas têm que fazer uma otimização matemática. Então, ela precisa transformar os dados que ela tem em alguma tabela numérica. Tá? Em última instância, é sempre uma tabela numérica. Tá? Mesmo a parte de fotos, ela cria uma matriz de RGB. Tá? Então, assim, a gente precisa transformar em números. E como que a gente transforma large, medium e size em números? A gente faz, por exemplo, aqui um input, ou um mapping, no caso, em que a gente faz um dicionário. Tá? Então, large é 20, medium é 10, small é 5 e nulo ou nada, e n aqui no caso é 0. Isso, é claro, tem um apreço de negócio e negócio pode ajudar. Tá? Então, tratamentos variáveis categóricas, vamos transformar em variáveis numéricas. Outro tipo, né? Aqui é um tipo que a gente usa, esse aqui é o caso em que a gente usa o One-Hot Encoder, que é uma lib, né? Uma biblioteca que a gente tem até no Scikit-Learn, que ela faz o quê? Nós teríamos, por exemplo, uma variável chamada color, né? Uma variável lá que diz qual é a cor de um objeto lá que a gente está tentando identificar. E aí a gente precisa, tem as 3 categorias, né? Nominalmente, dentro dessa coluna, a gente tem 3 categorias, blue, orange e green. E como que a gente pode fazer para não precisar fazer o dicionário? Eu simplesmente invoco o One-Hot Encoder e ele dá conta de criar uma coluna para cada valor distinto nominal. Então, se eu tenho lá o F, por exemplo, tá? Zip code. A gente tem... zip code não, desculpa, é o F mesmo, da state. A gente tem o quê? Eu tenho lá 26, né, no Brasil. Então, ele vai criar 26 colunas em que ele vai pôr um para o state daquela linha, né, daquele exemplo que eu vou treinar meu modelo, e 0 para todas as outras linhas. E aí eu vou preencher todas as colunas de 1 a 26, colocando um prefixo aqui, um sufixo, como a gente fizer. Mas, de novo, categórica a gente tem que tratar, porque a gente está falando de um algoritmo que vai minimizar uma função de perda, que a gente chama de loss function, e a gente precisa transformar a matriz de dados em uma matriz 100% numérica. Tá bom? Então, passando aí a parte de missings, né? O que eu tenho? Bom, 99,9% dos casos reais, inclusive, pessoal, que a gente trabalha, a gente vai ter problemas com os dados, tá? Então, problemas, e não são problemas, mas a gente tem inconsistências e existem missing values, tá? Para nem todo mundo está sendo imputado um valor. Então, nesse caso, os algoritmos e boa parte dele, principalmente os mais tradicionais, eles nem conseguem trabalhar com missing values, tá? Ele não preenche. A maioria dos novos consegue trabalhar porque eles têm um auto preenchimento ali inteligente. Mas o que a gente pode fazer? Bom, se eu tenho uma linha lá que descreve, por exemplo, eu estou fazendo um modelo que envolve tipo de fruta aqui, igual o Gustavo colocou, eu posso simplesmente dropar as linhas que tem nulo, ou eu posso preencher elas com alguma coisa. O grande problema é, sempre importante, pessoal, qual é a proporção de missing values que eu tenho por coluna, tá? Então, antes até de tomar uma decisão de o que fazer com o missing values, qual a porcentagem de missing values eu tenho. Porque esses missing values, primeiro, eles podem ter um valor de negócio. Pode ser que o missing value seja um não, entendeu? Do tipo, todo mundo que já fez uma compra do tipo XPTO o valor da compra. Se você der um join na tabela com quem já comprou, quem nunca comprou vai ficar com nulo. Então, esse nulo, na verdade, não é que está faltando dado, é um nunca, né? E aí, dependendo da técnica que você for aplicar, é melhor você colocar um valor médio ou dropar. O problema é, se essa porcentagem é muito grande, dropar muitas linhas pode gerar overfitting, e dropar muitas colunas, se eu tiver muitas colunas, pode dar underfitting. Porque, dropando muitas colunas, o meu modelo fica subcaracterizado. Pensando do ponto de vista da máquina, o que significa isso? Eu vou perder colunas significa perder variáveis que descrevem meu problema. O que isso dá? O meu problema, ele pode até, na verdade, dar até overfitting, tá? Mas principalmente underfitting. Em qual sentido? Eu tenho ali um conjunto de dados que é pobre. Então, ele vai conseguir predizer ali, ele vai dar um resultado de teste. A minha métrica de avaliação do modelo no treino vai ser muito ruim. Por quê? Ele não consegue capturar padrão nenhum. E por que ele não captura padrão? Porque eu não tenho dado suficiente. Os dados que estão ali parecem quase aleatórios. Então, na hora que ele vai avaliar o modelo, a gente tem ali preditores, valores de acurácia muito baixos. Tá? E dropar muitas linhas é overfit porque você tem dados o suficiente,
tem muitas colunas, né? Tem features, só que você tem poucos exemplos distintos. O que acontece? O modelo memoriza, pessoal, o resultado. E aí, adivinha? A acurácia do treino do modelo, 95%. Você vai testar esse modelo, como você dropou muitas linhas, ele perdeu a capacidade de capturar os padrões. Quando você dá um padrão que ele nunca viu nada parecido, o que acontece? Ele vai para o saco e a métrica do teste é muito pior do que a métrica do treino. E isso é basicamente um grande sinal de overfitting, tá bom? Aí o Alexandre está comentando, além disso, de dados desbalanceados também com bias, né? Com certeza, tá? Essa questão aí, aí a gente vai entrar até nesse mérito, né? Exato, o Gustavo já falou. O desbalanço aí é outra técnica que a gente vai falar. O feature engineering, o scaling que o Gustavo falou, é justamente isso, pessoal. Aqui, os algoritmos, alguns deles, tá? De novo, alguns deles já por terem uma natureza absolutamente sensível, ele já faz esse scaling, só que a maioria não faz. Ou a gente é de bom grado escolher, inclusive, o tipo de scaling. Nós temos tipo assim, min-max, que basicamente normaliza no range de 0 a 1. Nós temos standardization, que basicamente ele faz ele gera, na verdade, uma normal, tá? Com os valores, para a gente poder ali gerar realmente um desvio normal. A gente tem o robust scaling, que é uma forma de fazer scaling interessante para ela, é mais indicada, inclusive, para técnicas de forecast com altas flutuações, porque ela faz um standardization, só que ela já elimina o outlier, tá? Ela basicamente, ela já faz um pré-tratamento em cima disso. E por quê? Imagina por que a gente precisa tratar. O problema é o seguinte, imagina que a gente está num espaço de variáveis, a gente está num espaço matemático. Eu tenho nesse mesmo espaço, imagina que são eixos. Eu tenho um espaço que eu tenho valores de 130, 1 milhão e outro com 3. Na hora que o modelo vai tentar normalizar, basicamente ele faz processos matemáticos. Quando ele tenta, se por algum motivo, aqui de forma bem simplista, suponha que ele vai pegar uma variável, que é a bedroom, e vai normalizar pela price. Adivinhe, independente do valor da bedroom aqui, pessoal, dividido por 1 milhão ou 800 mil, isso vai tender a zero. A diferenciação dessa nova variável ou desse processamento é muito baixo. Então, ele não vai ficar sensível e essa variável, esse tratamento vai ficar horrível. Ou seja, o modelo vai perder a sensibilidade dos dados que está trazendo. Então, a gente tem que normalizar. Tá bom? Beleza? Pode passar mais um aí. Então, scale. Aqui tem os exemplos, né? O Gustavo colocou. Então, o scale divide pelo desvio padrão. O Z-score, como eu disse, ele faz o quê? Ele subtrai da média e divide pelo desvio padrão. Tá? Basicamente, o que ele faz, ele vai gerar uma curva normal, tá? Uma curva gaussiana com os valores. Aí, geralmente, a gente usa muito ela para poder identificar anomalia e para limpar o outlier, tá? Então, a gente tem lá o valor do Z-score e aí, basicamente, é isso que a gente faz. Tá? Então, a gente, nessa base que o Gustavo está mostrando aqui, isso, a gente tem média, desvio padrão, mínimo, máximo, né? E a quantidade de alunos aqui, que é a quantidade de observações. E tem a normalização, que basicamente é o dado de 0 a 1. Tá? Então, se você tem lá um dado que não está indo no range legal, mas intuitivamente até é melhor trabalhar de 0 a 1, como uma probabilidade, por exemplo, a gente geralmente normaliza, tá? Para ficar mais fácil. Então, sem dúvida, tá, pessoal? Tratamento de outlier, isso aqui a gente usa todo dia, em todo o processo, tá? Então, os outliers, eles atrapalham o modelo, porque eles podem dar um bias, como o próprio Alexandre falou aqui, ele pode dar um bias no modelo, e em casos como algoritmos não supervisionados, que são algoritmos em que ele tenta encontrar padrões nos dados, esses caras vão fazer com que os valores médios das variáveis, imagina que você tem um cluster ali que está muito bem caracterizado. A hora que, certo, ele tem ali 5 variáveis que descrevem ele muito bem. A hora que você coloca um cara que é um outlier, ele vai fazer com que a média do cluster, ou seja, o centroide, o valor médio para cada variável que descreve um cluster, ele vai destoar muito. E aí ele vai atrapalhar o descritivo e vai atrapalhar toda a divisão da segmentação. Então, imagina lá que a gente tem uma segmentação para clientes de um banco. Aí você pega um cara lá que tem o mesmo padrão de depósitos que todos os outros, transferências. Só que é um cara que ganhou na Mega Sena e fez uma transferência de 10 milhões. Esse cara ele estaria muito bem colocado num cluster X, só que esse valor, quando você coloca ele, o valor médio de transação de depósito vai de 1.500 para 50 mil. E aí você destoa completamente, distorce a realidade. Então, esse é um exemplo, tá?
quando esses valores que o Gustavo está colocando, 68%, 95%, 97%, 99,7%, são os cortes em valor de Z-score, tá? Quando a gente fala de Z-score, são os valores de desvio da média que esses caras estão. Então a gente faz cortes, tá? E aí a gente tira esses caras da análise e só volta a eles na hora de predizer o modelo. Muito bem. Então, o treinamento, né? Eu não sei se isso é muito básico, mas só para lembrar, a gente está falando de machine learning, ou seja, eu estou treinando o meu modelo. O que é treinar o modelo? É dar para ele condições de aprender padrões. Como que ele aprende? Ele lê as variáveis, as features, as minhas colunas, e ele tem uma variável que a gente chama de target, que é a variável que eu quero acertar, que o meu negócio, lá no Business Understanding do CRISP-DM, diz que se eu acertar, eu resolvo o problema do cara. Então, eu vou pegar todo o histórico que eu já tenho, detalhe, é histórico, porque, no caso aqui que a gente está trabalhando, porque eu preciso saber a label real. Se é um caso de churn, eu preciso saber quem saiu da minha base. Se é um caso de um preço de casas, eu preciso saber o descritivo das casas e o preço delas. Tá? Então, se a gente quebra esse grupo de treino em treino-teste, a gente vai fornecer toda a base de treino para o meu modelo aprender. Depois, eu omito o label, a target do meu teste, ou seja, se ele tem que prever a probabilidade de se o cara vai fazer churn ou não, eu dou todas as variáveis que eu sempre tive no meu dataset de treino, peço para ele avaliar o meu modelo e comparo a resposta do modelo com a resposta real, que é o predito versus o real. E com isso eu consigo estabelecer uma métrica que vai dizer quão bom ou quão ruim é o meu modelo. Tá bom? Então esse é o famoso Train Test Split, tá, pessoal? E aí, beleza, é assim que funciona o Machine Learning de uma forma quase que geral, tá? Tem dois casos aqui, tem um caso aqui que não, mas quais são os tipos de Machine Learning? Eu tenho o Machine Learning supervisionado, que é esse que eu acabei de falar para vocês. Por que ele é supervisionado? Porque ele aprende sob supervisão. Ou seja, eu dou para ele a target, eu digo para ele o que ele... Eu digo para ele, olha, pro José, que fez isso, 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 onde isso aqui são variáveis, tá? São as features. Esse cara vai sair da minha base e vai ser churn em um mês. O João, que na verdade tem um outro comportamento, ele vai sair em um ano. E aí, ou seja, eu estou supervisionando, eu estou dando para ele condições de ele aprender para depois ele executar, tá? Os modelos podem ser de classificação, como sim ou não, ou qual classe, dado um artigo, por exemplo, eu quero classificar um artigo se ele é científico, economia, política, é uma classificação, tá? Ele vai atribuir aí probabilidades para cada classe. E regressão, ele vai justamente dar um valor, basicamente ele vai dizer um número, vai ser geralmente um float, que vai dizer, por exemplo, o preço de o preço de uma casa, ou o próprio forecast, tá? O forecast nada mais é do que uma regressão, tá, pessoal? Uma regressão onde o tempo, ele é um índice ali, que é o índice da sua tabela. A parte basicamente isso aqui eu falei, então aqui a supervisionada, ela basicamente aqui de uma forma bem lúdica, né? Eu tenho aqui elementos da meu dataset, então eu tenho quadrados, círculos, tá? E aí a gente ensina e o modelo tem que pegar um caso que ele nunca viu e dizer qual que é a categoria do meu objeto, tá? Então isso aqui é um caso classificatório. O não supervisionado é um caso muito útil em que a gente fala do famoso Customer Segmentation, tá? O que a maioria das empresas é extremamente carente e extremamente quer ter um desse e eles não têm, que é o famoso raio-x da base. O que é o raio-x da base? Uma empresa, ela sempre precisa saber, dentre os KPIs, dependendo do setor, né? Ela quer saber, beleza, quais são os tipos de perfil da minha base, de clientes. Só que aí, se ela quer saber o perfil, ela não sabe exatamente o que ela está buscando. Então, o não supervisionado é justamente o contrário do supervisionado. Eu não tenho labels, tá? Então, por exemplo, quando eu quero descobrir quais são os clusters, eu quero justamente que o meu modelo selecione pessoas, clientes muito próximos em comportamento. Diante de quais variáveis? A gente tem que testar. Anomaly Detection. Bom, aqui é um caso mais clássico ainda. Se eu quero detectar uma anomalia, obviamente que eu não sei qual é a característica dela. Se eu soubesse, eu não precisaria de um algoritmo para identificar, certo? Então, aqui é obviamente não supervisionado, né? Se é uma anomalia, então não é óbvio para mim. Se não é óbvio, eu preciso que o algoritmo veja desvios de conduta do meu dado. Dentre outras aqui, tá? Como associação.
aqui a priori, por exemplo, algoritmos que fazem de basket, né? Que basicamente são algoritmos de recomendação, e dimensão de dimensionalidade, que são algoritmos que tendem a combinar variáveis para mantendo uma dispersão entre elas, basicamente diminuir o número de colunas, mantendo a capacidade de descrever um fenômeno. Tá? E por quê? Justamente processamento computacional e interpretabilidade. Interpretabilidade aqui a gente até perde um pouco, mas é mais assim, evitar overfitting é um grande problema, porque, como eu disse, quanto mais dado, melhor, desde que o dado seja bom. Muita coluna gera overfitting e o modelo fica bom só no teste, tá bom? Só no treino e teste. Na prática, no MVP ali, quando a gente põe ele em produção, ele fica ruim. Então, aqui um exemplo, né, lúdico das não supervisionadas. Então, eu dei todos esses círculos aqui. Para mim, o meu modelo ele era cego. Ele não sabia qual era a cor, ou seja, qual era o padrão de cada grupo desse. Ele que, diante de um grupo, de um dataset de variáveis, disse, esse grupinho aqui que está muito próximo, ó, quando eu ploto ele em y por x, aqui seriam duas variáveis, eu tenho uns caras que ficam muito próximos de comportamento, né, 4 grupos muito próximos entre si ali, que a gente pode usar eles para descrever o comportamento deles diante de algum business. Tá? Então, aqui esse exemplo aqui. E o semi-supervisionado, tá? A gente tem, na verdade, uma pobreza, digamos assim, uma falta de dados que são supervisionados, tá? Então, a gente tem pouco dado rotulado, embora esses caras tem métodos que usam e exploram isso para poder melhorar e tentar extrair informação disso daí. E o Reinforcement Learning, que aí sim, né, é o clássico caso aqui, tá? Que é o caso que todo mundo entende como aí, né, por conta do filme e tal, que é o caso realmente do aprendizado por uma função de aprendizagem, que é o que o pessoal mais usa de ramo de inteligência artificial, que são máquinas que elas definem o comportamento ideal no contexto. Aqui tem uma função matemática que você vai maximizar ela é construída de acordo com o que você quer e o modelo vai autoaprendendo a corrigir o percurso dele, do código, o que ele vai meio que aqui realmente aprendendo regras que você não imputa, são regras além de regras de negócio, por uma questão de feedback. Então, sempre que uma situação nova entrar, mas a função de otimização for otimizada, ele adiciona aquela regra no repertório dele. Tá? Então, aqui sim é carros autônomos, etc. Então, esses são os casos. Aqui temos exemplos, né? Classificação de textos, regressão, como eu disse, uma regressão linear, por exemplo. Clusterização, como a gente já viu, que é a segmentation, customer segmentation. E o anomaly detection, que é uma análise descritiva de desvio de comportamento aí no meu dado histórico, por exemplo. Tá? Muito bem. E aí até comentaram aqui sobre cargas desbalanceadas, sobre datasets desbalanceados, né? Isso é uma coisa muito comum, principalmente em alguns cenários de machine learning, de modelagem, como fraude. Tem casos também, como, por exemplo, falha em predição de manutenção preditiva. Nós temos aí indústrias, né, que trabalham com menos de 1% de falha de algumas peças. Só que quando elas acontecem, pessoal, o prejuízo é assim, milionário. Então, apesar de ter um controle muito grande reativo por dashboards, a gente precisa de um modelo que consiga identificar 1% de erro num dado. Então, como que fraude, né? A maioria imagina, você pega ali fraude em banco, 98%, 95% das transações não são fraudes. E o problema é, se você tratar a modelagem, estatisticamente falando, da mesma forma, ou se você pegar o dataset cru ali, preparado, e simplesmente jogar, adivinhem. Imagine vocês, é bem simples aqui entender por que o algoritmo vai falhar se você não souber interpretá-lo. Imagina que você tem um caso de 98% de não fraude e você tenta fazer um sistema classificatório que vai dizer se é fraude ou não. Imagine, o modelo tem que aprender padrões, é supervisionado. A gente está dizendo o que é fraude e o que não é fraude. Essa transação tem esse padrão, não fraude. Só que imaginem, 98% é não fraude, não fraude, não fraude. O modelo aprende que quase nada é fraude. Então, adivinhe, na hora que ele tem que testar e tentar acertar bem, ele chuta tudo que não é fraude. Porque, afinal, ele acerta 98%, no mínimo, concordam? Então, assim, 98% de assertividade é ótimo, né? Só que seria muito bom desde que o que você quisesse predizer fosse o não fraude. Então, a gente tem que, olhar outras métricas, como Precision, F1, Recall,
o índice KS, que é como o Kolmogorov-Smirnov, tem uma curva, uma análise que é uma curva que diz quão bom o seu sistema separa classes, independente aqui é um critério de separabilidade, e técnicas como oversampling, que basicamente é adicionar cópias de quem é minoritário, ou undersampling. Ou seja, então, o que é oversampling? Eu pego esses 2% e eu gero outras amostras estatisticamente muito parecidas com ela e comparo isso com todo o resto dos meus 98%, ou undersampling. Eu reduzo o meu 98% de não fraude a vários grupinhos do mesmo tamanho ou de tamanhos próximos aos meus 2% e faço vários modelos e faço estatisticamente uma distribuição de resultados de modelos. Tá? Tem outras técnicas como SMOT, enfim, mas a gente fala isso depois. E aí tem análise de erro. Já falamos de dados, já falamos de tipos de modelo, já falamos aqui de formas de classificar o meu modelo, de problemas de outliers, problemas de classe, e tem os erros. Ok, o meu modelo é bom? A gente acabou de ver que a fraude diz pra gente, o caso de fraude é bom, é muito relativo. A acurácia é um bom KPI? Eu diria para vocês, pessoal, pela minha experiência, que quase nunca. Tá? A acurácia quase nunca diz alguma coisa. Casos como forecast, beleza, ela vai ser traduzida no MAPE. Casos de um dataset balanceado, beleza, mas em muitos casos, que quase nunca o dataset é balanceado, então a acurácia ela vai ter um bias muito grande. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber alguns problemas que, quando a gente pensa no relacionamento dado de entrada e de saída, o que é sempre uma coisa que a gente tem que tomar cuidado? A gente tem que ter o mesmo dataset. O modelo não aprendeu com as 20 variáveis o que ele deveria predizer? A gente deu lá um grupo com gabarito. Se a gente chega para ele com um caso que ele nunca viu, o que é um caso que ele nunca viu? Não em variáveis, mas com uma variável nova, é claro que ele vai dar um erro e não vai predizer. Tá? E além disso, a gente precisa justamente de representações de classes, informações, a gente tem que ter uma coerência de informações, e a ideia é sempre ter ali, a gente sempre precisa ter o label. Tá? E aí, beleza, se vocês falarem, beleza, eu já sei fazer, e beleza, não pode passar. E aí, quais são os problemas da gente não saber quando tem uma assertividade boa ou mascarada? Nós temos o chamado underfitting, que é quando o modelo é subtreinado. Que é um fitting pior, por quê? Porque eu tenho baixa complexidade, que é aquele caso que eu falei. O que é o underfitting? O meu modelo, o que ele faz? Eu tenho tão pouca variável descrevendo que eu tenho comportamentos não lineares que ele não captura. Então, veja essa reta aqui vermelha. Ele vai tocar pouquíssimos pontos. Tá? Por quê? Porque talvez, aqui o algoritmo, né, que aqui é ilustrativo, mas o algoritmo aqui não é o adequado, mas talvez falte dados que descrevam bem o meu fenômeno. O overfitting, em contrapartida, é um modelo super treinado. Vejam que ele descreve quase que perfeitamente os pontos aqui pretos, porque ele decorou. Isso aqui é uma função que só vai funcionar para esse dataset. Se eu escolher aleatoriamente um outro, provavelmente essa curva vermelha ela vai passar longe da maioria dos pontos. Então o modelo aqui memorizou o que ele tinha que dizer. Só que a hora que a gente pega um resultado, ele fica muito ruim. Ou seja, o treino tem a acurácia lá em cima, a precisão lá em cima, e o teste é pobre. E o good fit, que é o meio termo, é justamente uma curva que consiga descrever na média tanto o teste quanto o treino, e ela atende essa variação de variância dos dados. Sempre que eu disser a variância, entendam como basicamente os padrões, tá? Eu entendo bem os padrões dos dados. Então ela vai acertar bem qualquer caso aqui, tá bom? Qualquer cenário. Muito bem. E aí, como é que eu faço para evitar isso? Eu faço validação cruzada, que é o quê? Basicamente, tem outros, tem o leave one out, tem o k-fold, mas basicamente como que eu garanto que eu não selecionei de forma errada, pessoal, um grupo de dados de forma que meu modelo aprendesse muito bem esse padrão que eu selecionei, sem querer, e apareça um outro absolutamente diferente que meu modelo nunca viu. Estatisticamente, eu faço o que a gente chama de k-fold, por exemplo, o cross-validation, que eu pego o meu grupo de treino aqui, quebro ele em vários pedacinhos de forma aleatória. E o que eu faço? Eu pego aqui, no caso, a gente quebrou, esse aqui é o famoso k-fold 5, porque o k é igual a 5, ou seja, ele pegou meu grupo todo, quebrou em 5. E o que ele faz? Ele vai treinar o modelo nos 4 últimos e executar no primeiro. Depois, eu tenho um score para isso. Depois, a iteration 2 é o quê? Eu pego aquele grupo que eu usei para testar, uso ele para treinar e o segundo eu deixo de teste. E faço isso gerando 5 scores diferentes
E a minha precisão, a minha acurácia é a média de todos. Ou seja, eu consigo fazer 5 formas, eu faço um sampling, uma amostragem bem mais complexa estatisticamente, de forma a cobrir de uma forma quase que impossível de dar errado, tá? Quase, eu digo, de eu selecionar um grupo muito específico que tem um comportamento muito único, tá? Então, esse cross-fold validation é o que a gente usa para não ter. E aí, como saber se o modelo está funcionando? Os KPIs, para a gente finalizar. Então, por exemplo, tipos de erros. Aqui eu tenho um grupo, eu tenho um modelinho que eu tenho, um classificador, né? Um modelo classificatório, e que eu tenho 2 categorias, gato e não gato. E aí, eu tenho no meu eixo, eu tenho aqui na minha coluna, eu tenho uma classe prevista, e na horizontal eu tenho a classe esperada, né? Ou seja, é a classe real. Então, adivinhem, o que ele está dizendo? Eu tenho o que é gato que de fato, o meu previsto é gato que de fato é gato, 25. O que é não gato que não é gato, 40. Essa diagonal principal, pessoal, são os verdadeiros positivos, né? O grande problema, o grande vilão aqui é quando o meu modelo ele se engana e ele prediz que é gato 10 casos e na verdade não é gato. Esse é o famoso falso positivo. E também eu posso prever que não é gato, mas no fundo ser gato, que são esses 25 casos. Ou seja, o meu modelo acerta muito bem para a diagonal principal, que são os quadrantes verdes, mas ele está julgando mal aqui 35 casos que ele tenta avaliar. E aí, o que é acurácia? Bom, a acurácia é a soma dessa diagonal verde dividido por todo mundo. Ou seja, de todas as minhas amostras, quanto que eu acertei? Exatamente que é verdadeiro. A precisão, aqui eu vou ser bem assim, rápido, sucinto, tá? Não é tão óbvio assim, pessoal, mas eu vou tentar explicar de uma forma com palavras. A precisão é realmente quem é a classe que eu quero prever, que é gato, dividido por todo mundo que, na verdade, o meu modelo previu que é gato. Tá? Então, é o true positive dividido pelo true positive mais o false positive. Tá? Então, é o 25 dividido pelo não gato. Pelo não é gato, tá? Então, essa é a minha precisão. Desculpa, pelo gato aqui. Pelo 25 mais 25. Desculpa, eu olhei errado aqui. Então, é o 25 dividido por todo mundo que realmente é gato. Pelo meu universo da classe. Então, de todo mundo que eu tenho na minha amostra que é gato, quanto que eu acertei? É 25 por 50. Tá? E aí, o recall é o quê? É o TP por TP mais o falso negativo. Tá? Que aí é justamente isso daí. Eu pego aí a diferença entre a precision e o recall são a precision, eu tento acertar, eu contabilizo quanto que o meu modelo acerta de fato de todo mundo que ele classifica. Meu modelo falou que 35 caras é gato, mas na verdade eu só acertei 25. E o que é o recall? É a minha coluna, é todo mundo que é gato dividido por todo mundo que de fato é gato. Tá bom? E por que isso é importante? Justamente por problemas ali estatísticos, e tem bases que são mais difíceis e questões realmente de métricas e de modelo. O F1 Score, pessoal, é essa conta complicada que envolve Precision Recall, mas ela é uma média harmônica, tá? Que a gente chama. Na verdade, ela é uma média, mas ela não é aritmética. Ela tem pesos diferentes para precisão e para recall, mas ela meio que balanceia aí a Precision e a Recall, tá? É uma outra forma alternativa. E para finalizar, eu acho aí, né, Gustavo, a parte o próximo slide, tem a curva ROC, que é bem importante, a curva ROC. Ela diz o que? Ainda para modelos classificatórios binários, o que ela diz? No eixo Y, ela tem o true positive, e no eixo Y, no eixo X aqui, tá? A gente tem basicamente o falso positivo. Ou seja, ela consegue dizer, quanto mais alta essa curva azul, mais próximo, mais colada ao eixo Y, melhor. E ela diz a capacidade do meu modelo de acertar classes reais dentre todas que ela julga, tá? Ou seja, ela tenta dizer basicamente qual que é o limite para vários valores de threshold. O que é threshold? É o limiar que eu falo que a classe é 0 ou 1. A gente está falando de um sistema classificatório. 1 é o quê? É a partir de meio? Geralmente esse é o valor default. Mas eu posso ter um caso muito difícil de ser, muito anômalo, como a fraude, né? Em que eu tenho, na verdade, o meu modelo acerta muito bem, só quem é acima de 0,9. Então, para esse threshold de 0,9, quanto que vale, por exemplo, o meu acerto? Quão bem o meu modelo discrimina, de fato, quem é fraude de quem não é fraude. Tá?
Então, essa é a curva ROC, também amplamente utilizada para modelo de classificação. E aí, para métricas de forecast ou de regressão, a gente tem as duas grandes aqui, métricas, que são o MAP e o MAI. O MAP nada mais é do que o erro médio percentual. Ou seja, para mais ou para menos, qual é percentualmente o meu erro? Então, eu tenho um caso aqui, meu pneu custa 300, o meu MAP é de 10%, tá bom? Então, o que eu quero dizer? Então, se o MAP é de 10%, quer dizer que o meu modelo, na média, flutua de R$30 para cima ou para baixo, tá bom? O RMSE é a raiz quadrada do erro médio, é uma métrica aqui que leva em conta mais flutuações de desvio padrão, tá bom? E basicamente, quando a gente tem desvio, não tem um valor exato que a gente diz é bom ou é ruim, tá, pessoal? Então, o que acontece? O MAI aqui, esse MAI, o valor absoluto, por exemplo, se o meu pneu custa 5 e o MAI aqui na verdade não é RMSE, o MAI é de R$5, ele flutua entre 5 para menos e 5 para mais. No MAP aqui, tá? Tem só corrigindo o erro, se é de 10%, é 300 para cima ou para baixo, ou seja, o preço flutua na média em 330 e 270, tá? Tem só que corrigir ali. Mas um é realmente erro percentual do valor, o outro é valor absoluto. E o RMSE tem a ver com o desvio padrão da flutuação, a raiz quadrada do desvio padrão. Basicamente, ver quanto outlier tem no meu modelo, tá?